uns minutinhos aqui na presença do Senhor, falando um pouco da palavra de Deus, né? Meditação para o nosso dia a dia. Né? A palavra de Deus, ela faz nós meditar todo dia, é bom, né, mano? Quando Deus, ele fala assim, ó, o trabalho, eu estava aqui meditando aqui em Eclesiastes. Vamos ler, né? A palavra de Deus. Ler é bom, né? Diz assim, ó, o trabalho inútil, Eclesiastes 2, versículo 17. Por isso desprezei a vida, pois trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas, pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las, para que aquele que me suceder, e quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia, teria domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol? Isso também não faz sentido, né? Cheguei ao ponto de me desprezar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol, pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante a vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isto também é absurdo. E é verdade, né? A gente trabalha, se esforça, né? Só que se a gente, igual Deus fala, a gente tem que procurar o reino do céu e a sua glória, a sua justiça, né? Porque tudo que a gente faz nessa terra vai ficar aqui nessa terra. Tudo que você faz, o seu serviço, o seu trabalho, vai ficar nessa terra. Para o homem, não existe nada melhor do que comer e beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Todo homem sente prazer, não? Vem da mão de Deus. Né? Deus, ele concede, não? A sabedoria para a gente conseguir se esforçar e ter aquilo que nós necessitamos, né? Porque Deus, ele sabe todas as coisas, né? Ele sabe tudo. E o trabalho é digno. O trabalho é digno do homem, né? E Deus se agrada do trabalho, pessoa que trabalha, né? Só que, mesmo a gente trabalhando, a gente tem que botar uma coisa na cabeça, né? Tudo aqui vai ficar nessa terra. Todo o teu esforço, tudo que você construiu, vai ficar aqui. E o que você tem levantado após a morte, quando Deus nos recolher dessa terra? Você tem plantado alguma coisa para o céu? Feito alguma coisa para ir para o céu? Não perdido o seu tempo todo aqui nessa terra, onde vai ficar, né? Tudo vai ficar aqui. E lá no céu, o que você tem feito para poder chegar naquele grande dia que vamos se encontrar com Deus? Não, né? Para um homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus, e quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que agrada a Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. A Bíblia, ela nos ensina, você quer ter felicidade, alegria, prazer, sentido de vida, sentido, digo assim, propósito nosso nessa terra é obedecer a Deus, conversar com Ele, pedir direcionamento para Ele, que Ele nos direcione, né? Comande a nossa vida, nos mostre o que temos que fazer no nosso dia a dia. Ele está conosco todos os dias.
Aí sim a gente vai ser feliz, vai ter propósito nessa vida. Vai saber o que fazer, quando fazer e como fazer. Esperar também, quando é tempo de esperar. Porque o tempo de Deus não é igual ao nosso. Por isso que ele fala aqui, ó, mais pra frente, que há tempo para todas as coisas debaixo dessa terra. E não sejamos precipitados, né? Colocar a carroça à frente dos bois, como se diz, né? Quanto ao pecador, Deus encarrega de ajuntar armazenar riquezas para entregá-las a quem agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Para tudo há uma ocasião certa. Há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo para cada propósito. Então, irmãos, quando a gente tem conhecimento e se entrega na presença de Deus e pede sabedoria, Deus fala, ó, há tempo, calma. Há um tempo que eu estou preparando para você o teu propósito nessa terra. E você já perguntou para Deus hoje qual que é o seu propósito? Tempo de nascer e tempo de morrer e tempo de plantar. Há um tempo determinado para todas as coisas nessa terra, né? Então o teu propósito tem, né, de uma hora para outra que vai acontecer. Deus fala que tem um tempo determinado, tanto é que aqui tem um tempo certo para a gente nascer, crescer, né, envelhecer e chegar ao fim, morrer, plantar. Tempo de plantar, o tempo de arrancar o que se plantou. Por isso que a colheita, irmão, Deus fala, de Deus ninguém se zomba, né? O que o homem plantar, isso também ele colherá. O que você anda plantando nesse meio termo aí, nesse meio tempo, né? O tempo que Deus dá para nós. Porque a vida da gente é bonita mesmo, né? Imagina se Deus já chegasse a fazer isso tudo de repente. Pau. Não, tem um tempo determinado para a gente ir aprendendo. Como é que a gente vai ter convivência com o nosso Deus se Ele não der o tempo determinado para as coisas? Para Ele nos ensinar, mostrar as coisas determinadas que Ele tem para cada pessoa nessa terra. Propósito de vida, né? Uma plantação. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e o tempo de construir. Tempo de construir, irmãos. Tem um tempo determinado para a gente começar a pôr a mão na obra, né? Construir aquilo que Deus manda. Construir aquilo que você parou. Está na hora de começar a meter a mão na massa, de novo colocar a mão na massa ali. Construir, mano. Construir, levar a palavra de Deus, sempre Deus na frente. E aquilo que Deus colocou na tua mão, continue, comece. Se você parou, comece de novo. Pegue a mão na massa, volte a fazer aquilo, construa. E Deus vai te abençoar, sempre com Ele na frente, né? Sempre pedindo orientação. Porque tudo com Deus tem um propósito nessa vida. E que você construir nessa terra, vai ficar para alguém, que alguém vai dar valor naquilo que você construiu, naquilo que você deixou, naquele legado que você deixou. Vai ter continuação, sabe? Não vai ser em vão tudo que você fez, mas vai servir de aprendizado, de referência para muitas gerações, gerações que virão, né? Filhos, netos ou pessoas de fora que se espelharão em você, e você vai ser a referência que elas necessitavam para poder construir, seguir adiante, levar, né, aquilo que Deus colocou em tuas mãos, e elas dar continuidade naquilo. Abraão foi assim, Deus chamou ele, as pessoas, não só Abraão, mas todas as pessoas que chegaram a Deus, sabe? Deus abençoou. E o legado que começou ali, quando eles aceitaram o chamado, começaram a colocar a fé em ação deles, acreditar no que Deus falou, seguir as suas orientações, tudo que eles deixaram na terra
a sua geração foi dando continuidade, porque eles aprenderam com aquela pessoa que, seguindo a Deus, obedecendo a Deus, as coisas vão para frente, as coisas que eles têm, que Deus colocou para eles fazerem, vai gerar frutos, né? Vai continuar. E a pessoa também é abençoada, né? Imagina você passar por essa terra, construir as coisas, né? Porque a gente se esforça, e Deus se agrada também do serviço da pessoa que é esforçada. Deus, ela abençoa, sabe? Quando a gente coloca nas mãos dele tudo e deixar ele trabalhar, irmão. Porque a gente é apressado, né? Às vezes a gente quer fazer por conta nossa e acha que aquilo ali não é o certo, o que está acontecendo não é o certo. E muitas das vezes aquele que a gente está fazendo, se a gente não tem entendimento, pedir orientação para Deus, às vezes aquela coisa que a gente está fazendo pode nos levar à ruína. E você entregando na mão de Deus, ele vai livrando você. Ele vai dando continuidade, porque é dele. E para ele são todas as coisas, né? E ele fica feliz quando a pessoa está obedecendo a ele, colocando ele em primeiro lugar, sabe? As coisas andam. Muitas das vezes as coisas não andam na vida da gente por causa disso, não. A gente não deixa nas mãos de Deus, faz por conta própria, né? E tudo que a gente faz sem permissão de Deus é em vão. Mas quando Deus tem um propósito, as coisas andam, fluem, vão para frente, irmão. Pode ter certeza, sabe? É o tempo de plantar, irmão, o plantio é muito bonito, sabia? Aquilo que a gente planta, sabe, de bom, demora um pouco, porque a colheita tem um certo tempo para nascer, crescer, né? Para depois a gente colher. E essa colheita do bem é demoradinha, sabe? É um pouco demoradinha, mas quando vem, irmão, vem com fartura. Tudo que você plantou, tem certas partes nesse tempo do plantio que parece que não valeu a pena plantar, né? Parece que não vai dar colheita, não vai dar boa, né? Tem tantos impedimentos, tantas barreiras que vêm, que você até desanima, fala, meu Deus, acho que não, eu devo ter feito alguma coisa errada, meu plantio plantei errado. Mas não é não, irmão, quando a gente planta certo, a colheita vem, não no tempo determinado por nós. No tempo determinado por Deus, a colheita vem. Aí você vai agradecer a Deus, porque daí você vai ter maturidade para entender o plantio que você fez, porque Deus vai fazer você lembrar de quando você começou aquele plantio e o que você está colhendo nesse momento, né? Tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir e tempo de aguardar, sabe? Tem tempo de procurar, esperar para Deus ir até Deus, e Deus fala para você, calma, espere, não é o tempo determinado por mim ainda, o tempo determinado está chegando, quando for a hora certa, eu te avisarei. Assim foi com Abraão, né? Eu gosto de pegar Abraão porque o primeiro que Deus chamou ali, né? Porque ele saiu, Deus prometeu para ele a promessa dos filhos dele, que ia ter filho, né? E demorou um certo tempo para se cumprir. De 75, né? Foi quase com 100 anos que ele teve o primeiro filho dele. Então, lá, e a fé ele não perdeu, não. Por isso que esse tempo determinado por Deus é interessante, para ele teve um amadurecimento e ia ter mais fé naquele Criador. E Deus foi testando, né? Vendo realmente se a fé dele, porque Deus ele demora para fazer, porque o tempo de Deus é bem diferente de nós, né? É como se a gente pudesse compreender essa coisa, mas a gente não tem capacidade de compreender. E é bom a gente não compreender muitas coisas mesmo, não. Porque a gente não é preparado para ter tanto conhecimento assim, a gente fica meio desmiolado, porque Cristo falou, né? Se eu falo das coisas terrenas, vocês não compreendem, quem dirá se eu falar das coisas do céu? Se Deus começar a mostrar
tudo que tem no céu, que é pra gente entender, a gente não consegue, né? A nossa mente não é capacitada para ter tanto conhecimento, né? As coisas que a gente vai ter conhecimento é quando a gente chegar no céu, se a gente se esforçar também, né? Se a gente se esforçar e obedecer a Deus como Deus manda aqui, né? A gente vai chegar no céu, aí Deus vai falar e a gente vai entender tudo, tudo. A gente vai ter a capacidade de conhecimento de entender tudo, tirar todas as nossas dúvidas, né? Os porquês da vida aí, né? Que fala, né? Que muitas das vezes a gente questiona, né? Com o nosso tão pequenininho entendimento, ainda quer questionar Deus, né? Um ser que constrói tudo isso aqui, que constrói essa máquina que é nosso corpo perfeito. É, né? É tempo de abraçar os seus também. É tempo de abraçar, né? Abraçar as pessoas, estar com as pessoas que você gosta, visitar, sabe? Aquela pessoa que faz tempo que você não vê também, você faz parte do ser humano, né? Coisas boas que a gente tem, que são coisas simples da vida que a gente não faz e não dá muito valor, né? A gente se pega tantas coisas materiais que trabalha de sol a sol para conquistar as coisas que não é pecado, tá? Não é pecado você trabalhar para ter as coisas, e até honroso você trabalhar para ter as coisas. Deus se agrada, sabe? Mas não dá tempo, não se dedicar a colocar em primeiro lugar isso, aquilo, mas sim as coisas simples da vida, que é abraçar o seu próximo, alguém está ao seu lado, né? É tempo de jogar, há tempo de aguardar e tempo de jogar fora. É tempo de guardar a palavra de Deus, irmão, e guardar as coisas antigas fora, essas coisas que te machucam aí, sabe? Esses pensamentos que você não é ninguém, esses pensamentos mesmo negativos, essas conversas fiadas que vêm, que nos levam a lugar nenhum, né? Que não agrada a Deus, e não agrada a ninguém, né, irmão? Só te derruba. Então, guarde a palavra de Deus para você, retenha a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, retenha o que é bom, guarde para você o que é bom, que vai te instruir, vai te levar adiante. Palavras positivas, atrás para perto de você pessoas que te ajudam, que te levantem para cima, afastem pessoas indesejadas, aquelas que querem o teu mal, se afastem. É tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar. É tempo de calar e tempo de falar. Ó. E a boca da gente, irmão, que Deus avisa que a língua, né, é um pequeno órgão, menorzinho que nós temos no corpo humano, e ela faz um estrago. Por isso que a gente, Deus fala, é mais vantajoso a gente ouvir mais e falar menos. Né? Porque, dependendo do que você fala, irmão, você pode trazer maldições para você mesmo e depois ainda vai pagar. Chegar no último dia lá com Deus, nós vai ter que prestar conta de todas as palavras inúteis que a gente proferiu durante a nossa vida aqui nessa terra. Além de prestar conta ainda, e a gente mesmo, com a nossa bocona velha, a gente traz maldições para nós mesmos. Muitas das vezes, os nossos planos são frustrados por nossa causa, porque falamos aquilo que não devemos, nem temos conhecimento, na realidade, daquilo que nós proferimos, que sai da nossa boca. Palavras que podem amaldiçoar aqueles, sabe, as pessoas, e não só as pessoas, mas a nós também, mano. O que você anda proferindo aí, o que você anda falando, sabe? Igual você tem um casamento aí, tá passando por turbulência, mas o que você fala? No nervosismo? Então você tem que falar, não, meu casamento é bênção, é coisa do Senhor, é Deus abençoando, e vai ser bênção, em nome de Jesus, né? Deus vai abençoando, mano, mas a gente também tem que aprender a controlar a nossa boca. E a gente gosta de falar demais mesmo, né? Nossa, como, dependendo da conversa que você está com as pessoas, né? Você começa a falar, daqui a pouco você começa a prestar atenção, você já está falando mal de outras pessoas, né? O ser humano é assim. Você está falando mal de um governo, você está falando mal de um carro, está falando mal de uma pessoa, porque a gente tropeça nessas coisas, sabe? E sem perceber. E quando você falou, você já proferiu aquela palavra. Por isso que Deus fala, né? Ouvir, pensar no que você vai falar,
Quando falar coisas corretas. E no tempo certo, né? No tempo certo você falar também. Tem vezes que você tá com a tua razão. Mas será que é o tempo certo de falar, de proferir aquela palavra, sabe? Será que é o tempo certo de eu me manifestar agora? Pergunta para Deus, irmãos. Porque Deus, ele vai nos dando o auxílio que a gente necessita, né? O tempo dele determinado, ele vai falar. Aí essa coceirinha que você tem na boca de falar, aquela ansiedade de já de soltar para fora, não, aguarda. É no tempo certo de Deus, e o tempo certo que ele falar, eu vou me pronunciar. Aí na hora que você se pronuncia, é naquele devido tempo que era para você ter falado. Aí as coisas acontecem. Não, você antecipa o que você vai falar, que você não era para ter falado também naquele momento. Aí você perde as oportunidades da vida. É, né? Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de amar as pessoas. Tempo de amar o seu próximo. Amar a seus filhos, seu esposo, sua esposa. É amar as pessoas, né? Porque nesse mundo, esses sentimentos que a gente leva de melhor dessa terra, sabe? Logicamente que as coisas a gente tem que batalhar para ter, que é bom. E quando você trabalha e agradece a Deus, Deus se agrada e fica feliz junto com você, sabe? Porque Ele está vendo o esforço seu para conquistar aquilo e Ele se agrada porque você deu valor naquilo que Ele te deu, né? Porque quando a gente consegue alguma coisa que Deus dá pra gente, a gente agradece a Ele, a gente fica bem e Deus se agrada. É o nosso modo, igual o Jó, né? Jó era assim. Ele plantava, ele fazia, né? E ele agradecia a Deus tudo que ele tinha, né? Era Deus, ele reconhecia que era Deus que deu para ele tudo. Então ele administrava bem aquilo que Deus concedeu a ele. O inimigo mesmo assim tentou lá falando, não, tirar. E Deus conhece o coração e som da minha mente, o que pode tirar de mim, o que pode tirar de você. E se ele tirou alguma coisa de você, porque ele sabe que aquilo estava fazendo mal para você. E se ele te deu alguma coisa, agradeça, porque você é merecedor. Aquilo que você pediu a Deus, fala, Senhor, está em tuas mãos. Aquilo se for da tua vontade, que quando a gente faz a oração, a gente aprendeu com Cristo, que é o Pai Nosso, é Pai Nosso que estais no céu. Santificado seja o nome dele, que o nome dele seja em primeiro lugar. Venha a nós, o reino dele em primeiro lugar, né? Venha a nós, o vosso reino, e seja feita a tua vontade. Já reparou como é que é? Seja feita a vontade de Deus na vida da gente, sabe? Que não prevaleça a nossa vontade, mas sim a vontade dele sobre todas as coisas. E quando a vontade de Deus prevalece na nossa vida, quando a gente deixa, né, irmão? Porque Deus, ele vai saber o momento certo, sabe? Porque nessa terra, Cristo também passou por privações, né? Por isso que ele falou, né, irmão? A gente tem que entender que Cristo passou por provações. Então ele quis mostrar que a gente tem um advogado que ele sabe que você está passando, que eu estou passando. Esse sentimento de abandono, de amargura, infelicidade, tristeza, né? Tudo ele passou por isso, irmão. Então ele é o único capacitado para entender o que nós passamos, eu e você nesse momento. Ele é capacitado para entender. Então é por isso que ele fala, quando você estiver no teu quarto, olhe, abre seu joelho, dá, se presente as suas necessidades a ele, e ele vai ouvir. E no tempo determinado por ele, por Deus, vai acontecer isso na sua vida. Aí, porque Deus, quando faz uma bênção, essa bênção chega. E a palavra de Deus, quando ela entra no teu coração, vai te trazer paz. Essa é a resposta de Deus, sabe? Quando você ora, sabe, parece que está com um peso nas tuas costas. Você ora, dobra o seu joelho, fecha os seus olhos, entra em contato com o nosso Criador. Sabe, você ora, pede a Ele e entrega na mão dele. Parece que sai aquele peso que estava em você. Ela sai, sabe? Sai.
Pelo menos comigo é assim, irmãos, quando eu oro. Quando eu tô meio pesadão, sabe? Às vezes a gente pega a hora, porque a gente é ser humano igual, passamos por dificuldades, né? E Cristo falou, nesse mundo tereis aflições, que ele passou, né? Ele passou por aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci. Ele venceu, né? Porque nós também não podemos vencer se somos seguidores dele. Aprendemos o que, seguimos o que ele ensina, né? Que ele nos ensina a fazer. A gente também não se dá melhor porque a gente não lê a Bíblia e não aplica na vida da gente cotidiana, né? Se a gente aplicasse tudo que a gente aprendeu na Bíblia, trazesse realmente para a vida da gente, a gente viveria melhor. Não fala, não ia cometer erros, que é do ser humano, que todo ser humano ele erra, né? Porque fala a Bíblia também que você peca, né? Se você não pecar nas leis lá da coisa, você é abençoado, mas de um jeito ou do outro você tropeça em pensamentos, em palavras, a gente peca, né? Aí Deus fala, irmãos, aquele que crê em mim, né? Ele vai fazer as coisas. Tenha fé. As coisas vão acontecer no devido tempo dele. Né? É tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Você batalhou, lutou a vida inteira. Agora chegou a hora de você dar uma descansada. Viver em paz. Viver em paz com todo mundo. Olha que benção. E é verdade, né? Esse dia eu estava pensando, editando na palavra, né? E Deus fala assim, procurai a paz e a paz encontrará. Mais ou menos por aí essa tradução. E é verdade, se você procurar viver em paz com todo mundo, a paz vai estar sempre com você. Agora, se você procura sempre estar, né, bravo, brigando com todo mundo, a tua vida vai viver sempre nisso, porque você está atrás disso. Sabe, você está colhendo aquilo, você está plantando só isso. Mas quando você planta a paz, viver em comunhão com todo mundo, respeitando, sabe, o indivíduo, a pessoa, o jeito dela ser de cada pessoa, sabe? Respeitando as pessoas, você vai viver em paz com todo mundo. E as pessoas vão ver Deus em você. Tem vezes que tem pessoas que a gente chega perto, você sente uma diferença. Você sente paz, né, alívio, quando você está perto daquela pessoa. E tem pessoas que chegam e você fica meio agitado já, né? Já fica, você vê que não dá uma coisa diferente. Aquilo, eu tenho aqui uma mensagem linda, irmãos, para nós pegar aqui, ó, em Jeremias, para você que se encontra aí, ó, pensando que Deus não te ouve, presta atenção, assim, ó, a palavra 33 aqui, para confirmar a palavra aqui, ó. Jeremias ainda estava preso no pátio guardado, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor, que fez a terra, o Senhor que formou e afirmou. Seu nome é Senhor, clame a mim, e eu responderei. Ele direi coisas grandiosas. Olha pra você ver, irmão. Você que se encontra angustiado aí, ó, triste, pensando que Deus escolheu, esqueceu de você, que a coisa que você pediu há muito tempo não se cumpriu ainda, né? Aqui diz o Senhor, assim diz o Senhor o que fez a terra, o Senhor que formou e afirmou. Seu nome é Senhor, clame a mim e eu responderei. Ele direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Ele vai te responder, irmão, quando você clama a Ele de todo o seu coração. Se entrega a Ele, mas esteja preparado para ouvir a palavra dele, irmão. Você está preparado para ouvir um não de Deus também? Que Deus também, quando a gente é pai e mãe, a gente entende porque o filho da gente quer uma coisa e você fala que não é tempo ainda, que você, ou você não, ele não está preparado para aquilo, fala não, não é hora. E você achando que está preparado. O não de Deus é mais difícil a gente aceitar, né, irmão? Fala a verdade. O sim, a gente espera, né? Mas o não de Deus, que não é.
Quando Deus diz não, porque você não está preparado ainda para aquela coisa, sabe? Deus está falando que vai se aprimorando mais, espere mais, calma, não se precipite, não seja apressado. É assim que Deus age, irmão. Ele vai nos moldando, Ele vai nos ensinando preparando a gente para a gente poder receber a bênção que está para chegar, sabe? E no momento certo você vai saber, porque Ele diz, clama a mim, né? Clama a mim e eu responderei, Ele direi coisas grandiosas. Ele vai responder, Ele vai te dizer coisas grandiosas ao seu coração, ao que você necessita. Creia em Deus, né? Creia nas coisas de Deus e você vai ver. Quando a gente anda certo nos caminhos de Deus. Só que para isso acontecer na vida da gente, irmão, a gente tem que deixar esse velho eu de lado, né? Essas dúvidas, tirar essas dúvidas do coração e deixar Deus trabalhar, sabe? Crer realmente que Deus é e vai fazer acontecer na minha vida, do momento certo, do jeito dele, sabe? Porque muitas vezes o jeito dele pode ser o que nós não queremos, mas ele sabe o futuro da gente. Ele sabe o que vai acontecer. E quando a gente deixa nas mãos dele, as coisas vão caminhando para o bem. E coisas, ele fala assim, coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. A gente não conhece mesmo, mas ele conhece. Ele conhece o meu coração, o seu coração. Ele conhece a minha vida, ele conhece a tua vida. Porque nada é escondido aos olhos de Deus. Né? Nada é escondido. As suas dificuldades, ele está vendo. Mas você está ouvindo ele? Ou você está presa nesse problema que você não consegue ouvir Deus falando com você? Já parou para perceber? Tem coisas que vêm tentando nos impedir, sabe? E aí, de certa forma, por um bom tempo a gente fica impedido de ouvir a palavra de Deus. Porque a gente mesmo, sabe? A gente se foca muito mais no problema do que a solução, que é Deus, que é Cristo, que é você se ajoelhar, orar, perguntar para Deus. Esquecer do problema. Entreguei em tuas mãos, Senhor. Eis-me aqui, o problema aqui, ó. Eu não consigo resolver, mas o Senhor pode. Eu sei que eu tenho um Deus que eu sirvo, que Ele pode me dar solução para meus problemas. E Ele dá um tempo determinado para Ele e você vai saber. Amém? Muito obrigado a todos aí que estão acompanhando a live aí. O ensinamento, é que não é nem ensinamento, não, que é uma conversa que nós temos aí sobre Deus. Que é bom, né? Falar sobre Deus. E a gente vai aprendendo junto. Eu também estou aprendendo também. Pensando que a gente é perfeito, mas não. Eu estou aprendendo junto, mas estou com vocês, né? A gente vai lendo, vamos conversando, né? E que Deus venha abençoando. E obrigado a todos que estão conectados, que vão conectar, que vão compartilhar, que vão se inscrever. E ajude aí a manter esse canal ativo. Muito obrigado. Até uma próxima aí, na hora que, sim, que Deus quiser, nós fazemos mais lives. Amém? Obrigado a todos. E que Deus abençoe.